Então, agora, oficialmente, boa noite a todos, colegas. Eu sou Letícia Halpe, para quem não me conhece, sou diretora tesoureira do Conselho. E hoje a gente vai começar agora, então, a nossa primeira capacitação online e gratuita do ciclo de palestras do Mês da Mulher. Então, parabéns a todas pelo nosso dia 8, né? Hoje nós temos meninos aqui também, mas deixo um especial beijo e um abraço a todas as colegas farmacêuticas. Então, o evento ele é promovido pelo Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul. Eu agradeço a presença de todos os participantes nessa noite, aonde teremos, então, a apresentação da palestra Terapia Floral na Saúde Emocional Feminina em Tempos de Pandemia. Criamos esses eventos pensando em cada uma de vocês, mulheres fortes e atuantes, que engrandecem a nossa profissão. A atividade, ela vai abordar as questões emocionais femininas sob o ponto de vista da terapia floral. Os problemas mais comuns enfrentamos pelas mulheres em tempo de pandemia e como esse recurso terapêutico ele pode ser uma ferramenta do farmacêutico também para auxiliar as pacientes. Então, agora eu vou passar alguns recadinhos importantes. Eu solicito, então, que todos os participantes coloquem seus nomes completos no chat, que aparece ao lado, para que possamos fazer a conferência dos participantes e também gerar o certificado via acesso restrito após o evento. A gente pede também que todos fiquem com seus microfones no mudo, para evitar que ruídos durante a apresentação venham a ocorrer. Informamos que essa apresentação ela está sendo gravada, já foi iniciado, e disponibilizada amanhã no nosso acesso restrito. Anotem as suas perguntas, que no final a gente vai abrir para dúvidas, tá? Para organizar as falas, após o pedido do palestrante, quem tivesse perguntas, se inscreva no chat para falar. A gente vai seguir a ordem que está no chat. Então, como palestrante hoje, nós teremos a farmacêutica Janaíne Martins, com capacitação em homeopatia e em fitoterapia. Oi, Letícia, ficou no mudo. No início do currículo. Jana, vamos passar todo o teu currículo. Então, a nossa palestrante é a Janaíne Martins. Ela tem capacitação em homeopatia, eu também tenho capacitação, né, Jana? Fizemos pelo mesmo curso, não foi no mesmo ano, mas e em fitoterapia também. Bioquímica industrial de alimentos, curso de formação. Meu som está desabilitando. Agora, voltou. Voltou? Especialista em terapia floral pelo Instituto Brasileiro de Estudos Homeopáticos e título de especialista em desenvolvimento de medicamentos pela Universidade Católica de Pelotas. É professora credenciada de florais de Minas e de florais de ação quântica. Consultora técnica na área regulatória e na pesquisa e desenvolvimento de produtos farmacêuticos. É cofundadora da Liga de Espiritualidade e Práticas Integrativas e Complementares em Saúde da Universidade da UFSPA, atual vice-presidente do GTT de PIX do CRFRS. Atuou como credenciada da Prefeitura de Esteio na área de clínica no SUS, com homeopatia e fitoterapia, no Centro de Referência em PIX. Ela é mestra em patologia pela UFSPA. E a Janaína, então, Jana, nossa colega, muito obrigado pela tua presença nessa noite. Eu desejo uma excelente qualificação para todos. E lembro que nesse mês também a gente vai ter outras atividades voltadas ao mês da mulher. No nosso site, nas redes sociais, vocês podem acompanhar as atualizações.
E em caso de dúvidas, então, procurar os nossos canais de atendimento no portal para fazer o contato. Janaíne, a palavra é tua. Uma boa palestra a todos nós. Obrigada, Lê. Boa noite, pessoal. Estou vendo vários nomes conhecidos aí, várias alunas minhas já estão com 117 presentes. Que legal, né? Ai, estou bem feliz que o pessoal gosta desse assunto, que eu adoro plantar a sementinha das PICs por aí. Vamos ver se eu consigo aí, então, dar uma olhada para mim, Chay, se vai aparecer, porque eu não apareço, né? Não me enxergo. Tá aparecendo a tela? Entrou. Perfeito. Tá. Eu não vejo vocês, tá? Eu vejo só a tela. Nem sei por quê, porque eu acho que eu tinha que aparecer e ver, mas vocês estão me vendo, mas eu não vejo vocês. Então, qualquer coisa tem que falar, tá, Chay? Porque escrevendo eu não vejo. Aviso sim, pode deixar. Tá? Então, gente, a nossa palestra de hoje é Terapia Floral na Saúde Emocional Feminina em Tempos de Pandemia. Como terapeuta, né, eu atendi muitas pacientes, muitas mulheres, e as queixas eram parecidas durante a pandemia, e eu quero trazer algumas das coisas mais recorrentes, assim, que o pessoal procurou. A terapia floral aumentou, assim, ó, mais de 100% a procura por práticas integrativas, e em especial eu percebo a terapia floral. O Conselho Nacional de Saúde recomendou, né, que as pessoas usassem as práticas integrativas na pandemia por causa das questões emocionais, e a terapia floral foi a primeira eu acho que foi a primeira, se eu não me engano, que a Fiocruz lançou uma série de volumes, assim, de PDF, de material que eles fizeram uma pesquisa, um levantamento junto com a FRJ, e o primeiro foi sobre terapia floral na pandemia. Muito bom o material, quem quiser entrar lá no site da Fiocruz para baixar, tem muitas referências, tem muito bonito também, assim, visualmente, foi muito caprichado que fizeram. Então, eu acho que isso também ajudou para despertar o interesse por terapia floral. Eu vejo que muitas pessoas que nunca tinham tomado florais resolveram tentar uma coisa diferente, e pessoas que não se consultavam comigo há muito tempo voltaram. Então, foi bem interessante, assim, foi uma área que cresceu bastante a procura durante a pandemia. Então, como a Letícia já me apresentou, né, eu sou Janaíne Ramos Martins, eu tenho capacitação nas PICs em homeopatia, fitoterapia e terapia floral. Eu ia falar, mas aí agora não preciso mais falar, porque ela já falou por mim. Então, esse é meu currículo aí, resumido. Eu queria convidar quem ainda não me segue nas redes sociais, que eu estou sempre botando material, novidades, todas essas questões ligadas à terapia floral e outras práticas integrativas. A minha página é Terapeuta Floral Online. Então, quem quiser chegar lá, me seguir, será muito bem-vindo. Estou fazendo agora, já que a gente está no mês da mulher, eu estou fazendo uma série de mulheres fantásticas, uns videozinhos que saem umas animações, vão sair 15, já está na terceira, mas está bem legal. Todo dia eu assisto de novo, porque eu acho tão bonitinho esses vídeos, essas animações. Então, em primeiro lugar, eu queria perguntar para as meninas, se alguém perguntasse para vocês, assim, o que é ser mulher para você? Esta é uma pergunta que eu faço no curso, na penúltima aula, onde a gente estuda as questões femininas, as questões masculinas e as questões das crianças, e saem várias respostas variadas. Para os meninos eu pergunto, né, o que é uma mulher para ti, que palavra que vem na cabeça, e já aconteceu, infelizmente, numa turma, várias meninas, foi a única turma que aconteceu isso, falaram coisas negativas, assim, como dificuldade, empecilho, carga, fardo, né, foi a única turma que aconteceu isso. Nas outras, normalmente, as respostas são bem positivas. A gente trabalhou isso em aula, em virtude dessas respostas. Então, ser mulher é ser múltipla, né? Tem muitas questões. Tem gente que responde, é ser mãe. Não, ser mãe é ser mãe. Ser mulher é ser mulher. Pode ser mãe, pode não ser mãe. Uma vez eu estava vendo um programa da Fátima Bernardes e ela homenageou no dia 8 de março, Dia da Mulher, ela pegou um monte de grávida
estava na plateia e chamou para falar, para homenagear as mulheres. Aí eu respondi lá, fui lá, escrevi para lá para o programa, escrevi. Dia das Mães é em maio. Em março é o Dia da Mulher, gente. Não importa se ela é mãe ou não, tá? Então, uma coisa que a gente vê muito é os empecilhos, né? As crenças limitantes, que de mulher não pode tal coisa, mas eu sou mulher, ou tu é mulher, tu não pode fazer. E eu gosto muito desse texto aqui, porque acho que representa bem o que eu penso. A pessoa diz assim, né? Mulher não pode. Tá falhando um pouco a tua conexão. Mas aí não tem... Quando tu trocou de slide. E agora não tá com conexão? Voltou, Oi? só não tá aparecendo mais tua foto. Minha foto, mas para mim não estava nem aparecendo. A tela tá aparecendo? A tela tá. Uhum. Pois é, mas eu não tenho muito o que fazer, porque a conexão... Tem que ver se é Uma geral, só, pode ser de fraca. repente a tua internet, porque tá aparecendo aqui para mim. Ah, viu, ó, faladeira. Nem sou eu. Tá ótimo, então. Tá ótimo, tá. Tá. Então, assim, ó. A pessoa diz assim, mulher não pode. E a resposta é pode sim, pode. Ah, se pode. E como pode? Além de poder, deve. Além de dever, faz. Se tem uma coisa que mulher pode, é poder. Combinado? Então, gente, a gente pode ser qualquer coisa que a gente quiser. A gente pode ser esportista, a gente pode ser, se meter a Mulher Maravilha, que ninguém é, né? Ser mãe ou não ser, cozinhar, lidar na cozinha ou não, ser sensual, ser vaidosa ou não, ter um parceiro, né? Se dedicar a um relacionamento, ou ser lavadeira, ou ser executiva. Tudo isso é ser mulher, né? A mulher é múltipla, ela tem vários arquétipos femininos dentro da gente, né? A gente estuda isso também no curso, né? Os arquétipos femininos, acho que são uns 8, acho, que a gente estuda, mas existem até mais, eu só falo de alguns no curso. Então, não... Tem gente que diz assim, isso aqui é uma coisa masculina, não. É um lado... Essa aqui, por exemplo, ela vive no mundo dos negócios, ela é meio masculina, não, ela é Atena. Atena é um arquétipo feminino da mulher tecnológica, da mulher que é mais executiva. Essa aqui tem esportista, tem a ver com o arquétipo de Ártemis, né? Essa aqui, mãe, tem a ver com o arquétipo de... Esqueci o nome. Tem alguém com o som ligado. Como é que eu sempre esqueço dessa, coisa triste, né? Eu fiz um teste e deu a último lugar de ponto, é essa. Jesus, esqueci. Essa aqui é Perséfone. Bom, não importa, mas importa que ser mulher tem várias vertentes, a gente tem todas essas dentro de nós, a gente está numa fase, às vezes, mais... Gente, como é que eu esqueci o nome da mãe da Perséfone? Ai, gente, isso é um bloqueio, tem que trabalhar isso com floral. Tá? A gente está numa fase mais Atena, outro está numa fase mais Afrodite, mais namoradeira, né? Cada hora a gente está com um arquétipo mais aflorado. Né? Acho que todas nós somos super mulheres, o problema é quando a gente quer assumir tudo e querer dar conta de tudo e se exigir em tudo, não tem como, tá, gente? É humanamente impossível, e mulher é humana também, né? Então, às vezes as mulheres se cobram muito, se culpam por não dar conta de tudo, mas ninguém é obrigado a dar conta de tudo. Ah, mas eu não consigo, eu não cozinho bem, mas tu deve ter outra área que tu é ótima. E tu não precisa ser ótima em todas, e nem precisa ter em alguma, tu pode ser mais ou menos em todas elas, pelo menos tu sabe um pouquinho de cada uma, né? Então, todas nós temos as nossas batalhas, temos as nossas causas, né? Nossas questões pessoais, e eu acho bem importante, assim, a gente respeitar o que a outra tá passando também, né? Porque, às vezes, eu vejo tão triste uma mulher julgando a outra. Eu acho muito feio, eu sempre achei desde criança. Quando havia uma tia, uma prima falando mal da outra, assim, eu achava muito feio. Eu achava que mulheres tinham que ser unidas. Então, gente, já que a gente vai falar em pandemia, eu quero dizer que nessa pandemia o que mais a gente teve é a síndrome da Mulher Maravilha desesperada. Porque queria fazer tudo e descobriu que não dá conta. E não tem nada de errado de não dar conta. Então, muitas mulheres chegaram no consultório para pedir florais que estavam esgotadas,
porque continuavam trabalhando do mesmo jeito, o mesmo volume de trabalho, só que home office. Só que no home office, agora, tinha umas crianças correndo por trás dela, pedindo atenção, perguntando coisa, pedindo coisa para comer, né, fazendo barulho, né. Marido chegava em casa, ou estava em casa, mas ele achava que ele está de visita, né. Eu tinha uma paciente que ela chegou bem no início da pandemia, acho que fazia 1 mês, 2 meses da pandemia, e ela disse para mim que só de pensar que tem que cozinhar, ela disse que já dá uma coisa ruim nela, porque ela tem que pensar numa coisa estratégica, o que eu vou fazer. Ela tem que pensar o que tem que comprar para fazer isso. Aí depois ela tem que arrumar a mesa, ela tem que lavar a louça. E aí nós combinamos, fizemos um plano. Ela tem uma filha de 9 anos, eu acho, e um filho de 13, ele vem ajudar. Então nós tivemos que pensar em tarefas que eles podiam ajudar. E eu disse para ela, e também se não der certo, e se eles não fizerem tão bem quanto tu, se deixarem a louça mais ou menos lavada e não é muito boa, não tem problema, deixa assim. Eles têm que se sentir úteis, e eles têm que treinar também para poder fazer melhor. Então a gente começou a trabalhar isso, né? E no marido também. Tinha que dar uma dose única lá de uma homeopatia, para ver se, já que ele não queria tomar todo dia umas gotinhas de floral, a gente fez uma homeopatia. Mas a gente tem que entender, né, gente, que a gente não pode dar conta de tudo, é impossível. Essa minha paciente teve uma crise tipo de pânico, com falta de ar, achou que estava com Covid, e não era do sistema nervoso, de tão sobrecarregada que ela estava. Aí o marido se assustou, e aí começou a ajudar. Então, isso foi o que mais recorreu, assim, durante a pandemia. Pelo menos no início, assim, foi o mais que o pessoal veio procurar consulta. Então, já que a gente é profissional de saúde, né, a gente diz que é profissional de saúde, na verdade, muitas vezes nós somos profissionais da doença, mas vamos pensar assim, começar, né, o que é saúde segundo a Organização Mundial da Saúde? É o estado de completo bem-estar físico, mental e social, e não somente a ausência de enfermidade ou invalidez. Então, o bem-estar mental, social, também tem a ver com eu estar saudável, se eu estou saudável da minha cabeça, né? É mente sã e corpo são, né? Então, a gente não pensa muitas vezes nisso. Pensa assim, tu tá nervosa porque tu tem muita coisa para fazer e vem se carregar em mim. Só que isso está caminhando para um processo, às vezes, de adoecimento. Porque não precisa ser nada esotérico, holístico, para saber, né, que o estresse causa doenças. Né, que o excesso de cortisol sempre estando liberando ali, sempre o organismo cheio de necessitando de liberar cortisol, toda hora ele vai causando distúrbios, vai causando doenças degenerativas, vai aumentando a pressão, problemas cardiovasculares. Então a gente sabe, não tem como a pessoa duvidar disso, que o lado emocional influencia na nossa saúde. Então, nas práticas integrativas, a gente considera em primeiro lugar a principal diferença entre a alopatia e as práticas integrativas é que a gente considera o doente, a gente foca no doente e não da doença. Então, quando minhas alunas dizem assim, qual que era aquele floral mesmo para diabetes? Não tem, eu respondo, não existe. Existe floral para diabético. Para diabetes não existe. Tá? Então, a gente estuda isso na terapia floral, as causas emocionais dos tipos de doenças, em qual órgão que ele se manifestou, que a doença se manifestou. A gente interpreta e vai procurar florais que tratam aquela causa emocional. Para quem quer saber as práticas integrativas, nós temos hoje 29 práticas aprovadas pelo Ministério da Saúde, e em 2018 foi incluída a terapia floral. Tá? Isso a nível nacional, né, porque no Rio Grande do Sul, desde 2013, já tinha a política estadual do Rio Grande do Sul, e já era, a terapia floral já fazia parte. Então, né, gente, um fenômeno que acontece, muitas pessoas dizem, eu não acredito, mas não é uma crença, né, é uma ciência, é um recurso terapêutico, não é uma crença, eu não sei porque as pessoas pensam isso. Eu não acredito também, vou dizer uma coisa agora, vai querer me processar, não acredito em estatinas, eu não acredito na relação, não é custo-benefício, é risco-benefício, se é bom para a saúde tomar estatina. Então, né, isso eu também não acredito, então, vou dizer assim.
não acredito, né? E, na verdade, assim, as práticas integrativas, elas passam sempre, todas as coisas novas, né? Passam por essas 3 fases. Dessa frase que eu gosto bastante. No início estão ridicularizadas, depois são ferozmente combatidas, para no final serem aceitas como verdades inquestionáveis. Então, foi assim com a homeopatia, a homeopatia é uma aguinha, não funciona. Aí depois os médicos vão lá querer que seja um ato médico, né? A acupuntura é a mesma coisa, uma besteira, fincar umas agulhas não faz sentido nenhum. Pois eles estão lá sempre botando na justiça e sempre perdendo, dizendo que é só eles que podem fazer acupuntura. Não passarão, né? Então, como que antes eles ridicularizavam, falavam que era pseudociência, eles falam isso hoje de outras práticas, né? Que não é diferente para terapia floral. Inclusive, né? A medicina é proibida de atuar pelo conselho deles, atuar com terapia floral, então nós temos isso como uma vantagem. Que bom. Então, tem uma coisa que a gente pode fazer, eles não podem. Ótimo. Então, gente, a gente sabe na terapia floral que cada pessoa é responsável pela sua doença. As pessoas dizem assim, então eu vou ter que me culpar porque eu tenho um câncer. Não falei culpa, falei responsabilidade. Se eu criei a doença, eu tenho o poder de descriar. Isso se chama livre-arbítrio, né? Então, se eu tenho o poder de desenvolver algo danoso para o meu corpo, eu tenho certeza que a gente tem o poder de desfazer. Tá? E a doença é normalmente um alarme de que o caminho que a gente está seguindo não é o caminho certo. Tá? Quando a gente age contra a nossa essência, seja porque a gente quer seguir o que a nossa família disse que era melhor para a gente, ou que a sociedade diz que status é ser gerente da multinacional. Então, eu não gosto disso, mas eu vou lá ser só para me aparecer, para ser alguém na vida, para ter um lugar ao sol. Só que a pessoa está lá murcha, está lá adoecendo, está lá criando uma circunferência abdominal excessiva, está obstruindo suas artérias, está com insônia, está tomando remédio para dormir, mas ela fica naquilo ali porque ela tem aquela crença que ela tem que ficar naquilo ali. Então, é o ego indo contra o nosso self, que é a nossa essência, ou eu superior, que era o nome que Bach dava para isso. Eu botei a carta do louco aqui, do tarô, porque ele representa um cara que está viajando, né, que pega as coisas e sai, e que ele olha para cima, ele não está olhando para onde ele está pisando. E esse cara que puxa ele simboliza a nossa consciência, dizendo, não vai, presta atenção, ele está indo para um precipício. A história é de que ele está indo para um precipício, mas ele não está vendo, ele está assim, ó. Às vezes a gente está assim, dormente, que nem diz a minha vizinha, dormente na vida, sem prestar atenção no que a gente está fazendo, está no piloto automático, o tempo inteiro, né? Então, às vezes a gente faz isso e o corpo mostra, né? Porque quando a boca cala, o corpo fala, ele mostra que tem alguma coisa errada que não serve para mim. Então, aqui, gente, algumas simbologias dos órgãos, que tem muito a ver com a medicina chinesa também, tá? No pulmão, então, a ideia, eu não tenho escolha, a emoção marcada é tristeza. No fígado, a ideia, não sou competente o bastante, a emoção marcada é raiva. No rim, a ideia, não sou merecedor ou não sou digno dessa situação, a emoção marcada é medo. No coração, a ideia, não sou amado, emoção marcada é indiferença ou falta de entusiasmo. No pâncreas, a ideia, estou inseguro ou desprotegido, e a emoção marcada é preocupação. Então, é assim que o nosso corpo fala, através de sintomas que a gente interpreta na terapia floral. Eu gosto dessa frase do Deepak Chopra, que diz, você quer saber como está seu corpo hoje? Lembre-se do que pensou ontem. Quer saber como estará seu corpo amanhã? Então olhe seus pensamentos hoje. Quando eu falo isso daí na aula, as meninas se olham assim, para ver como é que elas estão hoje. Né? E como que vem a cura? Né? Cura é um termo, né, um jeito de dizer a melhora dos sintomas, né? Quando a gente percebe que a cura ela pode ser entregue de várias formas, às vezes um abraço nos cura por dentro, às vezes uma palavra, às vezes uma ficha que cai, assim, quando tu tá na rua e alguém fala um negócio e tu pensa, mas que interessante, quando vejo já falaram um monte de vezes isso aí na tua frente, mas tu nunca prestou atenção porque tu não estava pronto, né? Então, a intenção positiva de se transformar, de mudar, ela é o principal ingrediente, e até porque
os problemas que a gente tem, os problemas de saúde, emocional, psíquico, são todos um aprendizado, uma oportunidade de melhoria. É como se fosse uma prova. Só que cada vez que a gente vai empurrando mais aquela prova, ela vai acumulando mais conteúdo. Então, é que nem a minha prova de bioquímica. Tinha 4 provas, tinha 4 áreas, né? Tinha a área 1, a área 2, tinha 4 etapas. Dentro de cada dessas etapas, tinha 3 provas, quando eu fiz bioquímica. Mas se tu rodasse em uma delas, em uma das provas, de uma das etapas, tinha que fazer a prova no final do ano, que era toda a matéria do ano. Não é pior, gente, do que estudar a prestação cada vez, assim, fazer aos pouquinhos, do que chegar no final do ano e ter aquele livro desse tamanho para ler? Eu achava, assim, que já era fadada a rodar. Que se eu ficasse, era um desespero, Deus me livre, cogitar ficar em recuperação, porque eu pensei, eu vou rodar, né? Então, na terapia floral, eu falo nos cursos essa frase, que Deus me ajude a curar enquanto me curo, porque a gente se transforma muito, tanto eu dando aula, quanto as meninas as meninas. A maioria é mulher, né, gente, mas tem meninos também. O pessoal na aula vai entrando em contato com aquelas questões que vão sendo tratadas, os florais que vão sendo falados, e vão se identificando, né, e durante as aulas também eles têm que fazer os florais para eles, daquele sistema que foi estudado. Então, sempre tem uma tarefa de casa, e depois eles contam no grupo como é que eles se sentiram tomando aquele floral, tá? Então, eu peguei 3 questões mais prevalentes durante a pandemia para a gente conversar. Ansiedade, depressão e insônia, tá? E aí depois eu vou falar de alguns florais de Bach, porque é mais fácil de achar, né? Alguns florais de Bach que trabalham algumas dessas questões, tá bom? Ansiedade, então, a gente sabe mais ou menos, né? É uma agitação, uma preocupação, uma angústia, né, que acompanha, às vezes, algumas doenças, algumas neuroses, e não permite que as pessoas tenham sossego. Mas é importante dizer que a ansiedade nem sempre ela é patológica. A ansiedade por uma estreia, a ansiedade porque eu vou me apresentar, vou me formar, né, porque é meu casamento, isso é uma ansiedade que não é patológica, tá? Então, às vezes, tem uma supermedicalização sem necessidade, só porque a pessoa está nervosa, já dão um medicamento controlado para a pessoa tomar, né, e que pode ter efeitos colaterais, e que às vezes, dependendo do que for, pode dar uma dependência, né. Então, a gente tem que a gente como farmacêutico, eu acho que nós temos bastante consciência do que os medicamentos podem trazer, né, e eu acho que faz parte do uso racional de medicamentos, a gente evitar o excesso de medicalização, até porque as pessoas já tomam outras coisas, eu vou botar mais uma medicação, né? Então, muitas vezes, as coisas podem ser resolvidas com uma meditação, com uma caminhada, com um abraço, com um filme interessante que traga uma coisa boa para a pessoa, com uma aula de dança, ou com um floral, tá? Com ações não farmacológicas. Não adianta, eu sei que às vezes o paciente quer uma coisa, ele quer uma receita, às vezes ele diz, isso aqui é muito fraco para mim, não funciona. Tu já experimentou? Não, e como é que tu sabe que é fraco? Tu nunca usou? Né? Então, a ansiedade, ela tá, né, em alta nesse momento que as pessoas vivem correndo, né? E vivem se cobrando também e com medo do futuro. Isso tem muito a ver com a pandemia, a gente não sabe o que vai ser da gente, pessoas que não têm dinheiro para pagar as contas, né? Não sabemos se vai chegar ou não a vacina, não sabemos se nossos pais vão ter vacina, né? Nem a gente não teve ainda, e a gente fica, nesse caso, ansioso. Segundo a OMS, em 2017, 9,3% dos brasileiros têm algum transtorno de ansiedade. Ansiedade não é uma doença, tá, gente? O nome da doença é transtorno de ansiedade, ou ansiedade generalizada. A palavra ansiedade em si não é uma patologia, tá? E a ansiedade, segundo a interpretação das causas emocionais das doenças, é medo do futuro, medo do amanhã, medo de não saber lidar com o novo, medo de fracassar. É medo do imprevisível, do não controlável, exatamente por não possuir ainda autoestima calcada no autoconhecimento profundo, que permitiria, né, que a gente não mais fosse buscar fora
as questões, os valores, mas sim dentro da gente e aprendendo a se amar. Então, se eu erro, se não dá certo, eu vou tentar de novo. Mas se eu não gosto de mim, ou se eu não me garanto, não me acho merecedora, eu sempre estou com medo. E se não der certo, se eu fizer errado? E outra, se eu sou culpada, aí, se eu me sinto em problema de culpa, aí eu não quero errar mesmo. Porque eu fico com um remorso tão grande, eu me culpo tanto, eu passo tão mal, que eu não aceito me sentir assim. Então, eu evito até de fazer as coisas para não errar, tá? O medo, então, é o maior inimigo que a gente tem, né? Ele está por trás do fracasso, da doença, das relações humanas desagradáveis. Milhões de pessoas têm medo do passado, do futuro, da velhice, da loucura, da morte. O medo é um dos sintomas que mais atrapalha a vida de uma pessoa, de quem se relaciona com ela. E é uma falta de poder. Quando a gente fala em empoderamento, a gente está falando de poder pessoal, né? Tem uma frase que eu gosto também, que é: viva como se... Como é que é? Viva de um modo que seu maior inimigo não esteja entre suas orelhas. O cérebro, né? Porque às vezes a gente é o que mais se boicota, gente. A gente é o que mais puxa o nosso próprio tapete. No fundo, então, o medo é falta de fé, assim como a ansiedade, e a maioria dos medos não tem base na realidade, não é uma coisa lógica. A maioria dos medos a gente não sabe explicar exatamente o que acontece. Já a depressão é caracterizada por tristeza, mas não é, tô triste, eu tô em depressão. Não, gente, é uma tristeza profunda, né? Tô triste que meu pai morreu, aí vou lá e tomo antidepressivo. Não, é normal, faz parte, é fisiológico tu estar triste. Se tu não estiver triste, pode ser que tu seja psicopata, pode ser que tu tenha um distúrbio psiquiátrico, porque o normal seria tu ficar triste. Então, não faz sentido uma pessoa, porque, mas aí faz 2 meses, 3 meses, eu não consigo fazer mais nada. Aí é diferente. Agora, tem muita gente que vai no médico para pedir medicação porque tá triste. E tristeza não é doença, é uma emoção, tá? Perda de interesse, ausência de prazer, oscilações entre sentimento de culpa e baixa autoestima, distúrbio do sono e apetite, sensação de cansaço e falta de concentração. O caso grave, né, da depressão é o risco de suicídio, e isso sim, pelo menos quando eu aprendi na faculdade, justifica, e foi a primeira indicação para tomar medicamento antidepressivo quando há risco de suicídio, né? E apesar disso, a doença permanece escondida e não tratada. Aproximadamente 450 milhões de pessoas sofrem de perturbações mentais, neurobiológicas no mundo, e a depressão é a principal causa de incapacitação no mundo. Porque a pessoa não tem vontade de fazer mais nada, gente. Tá? E o que é a depressão na interpretação das causas das doenças? É uma intensa insatisfação e contrariedade com a nossa natureza interior. Depressão é uma pressão do nosso ego racional sobre os desejos e aspirações da alma. Nossa alma indica um caminho para mudar uma situação, para crescer, mas o ego, através da mente racional, simplesmente nega. Então, é uma briga, né, entre o ego e o self. É uma tristeza profunda, crônica, dessa negação que a gente tem das nossas aspirações. Então, vamos dizer que a gente queira, sei lá, vamos pensar, eu queria ter um sítio, plantar alimentos orgânicos, ter um monte de cachorro, né, mas o que minha família disse que dava status era ser advogado. Então, eu tô lá no trancado, de terno, gravata, num meio que eu não gosto, de pessoas, às vezes, mal intencionadas, às vezes tem que defender o bandido, que eu não tô concordando com aquilo ali, mas ele tem direito a uma defesa, mas eu vou vivendo assim. Aí eu fico bem, aí eu me mato lá, fico cheio de doença, porque eu fiz uma coisa que eu não gostava, que não ia ao encontro da minha alma. E aí, quando eu fico bem velho, bem acabado, bem despedaçado, aí eu compro um sítio, vou morar em Viamão, sítio dos meus sonhos, mas aí vale a pena. Vale a pena perder toda a tua força pessoal, tudo para satisfazer o ego, sabe? O ser humano, ele é muito interessante. A NASA também, não, a NASA tinha que ser brasileira, né, mas tem que ser estudado mais a fundo.
sabe? Então, a alma humana que não está sendo considerada nas escolhas e decisões relacionadas na vida, ela está sendo negligenciada e a pessoa começa a se sentir deprimida. Já a insônia pode ser a dificuldade de começar a dormir, de se manter dormindo, isso também é considerado insônia, ou acordar antes do horário desejado. Então, eu vou dormir tarde, boto para despertar às 8, porque eu posso dormir um pouquinho mais, mas aí eu acordo às 6 e não consigo mais dormir. Isso é o conceito da Associação Brasileira do Sono. Ou seja, o sono, gente, é algo tão fundamental que tem o Consenso Brasileiro de Insônia, existe a Associação Brasileira do Sono, porque isso detona uma pessoa. E quem está aqui e já teve insônia, uma noite que seja, a gente fica acabada. Fica muito mal, né? Imagina uma pessoa ter toda a noite, dá vontade de chorar. Eu já tive insônia, eu tinha assim, um desespero para ver se eu conseguia dormir, e chegava a dar vontade de chorar. Então, pode acontecer isoladamente ou acompanhar uma doença. É muito comum uma pessoa com ansiedade, com transtorno de ansiedade ou com depressão, ter insônia. Tá, gente? Então, ele é um sintoma, na verdade. 1/3 dos brasileiros tem insônia para a Associação Brasileira do Sono. Já o Consenso Brasileiro de Sono diz que de 30% a 50% as pessoas sofrem de insônia, e a insônia crônica corresponde a 10% da população. Já pensou? É um monte de gente, né? Insônia, no lado metafísico, reflete um estado de dificuldade de desprendimento das situações do cotidiano. Então, a pessoa não confia nela própria para se desprender dos episódios desagradáveis ou das situações que ela passou no dia a dia. E não consegue também vencer as expectativas com relação ao futuro. Eu vejo que está muito ligado a medo, porque é como se fosse um animal que está com medo do predador. Então, pensa num gato que está dormindo num lugar estranho. Ele não dorme bem à vontade, ele não fica bem relaxado. Ele dorme meio com o olho aberto. Se alguém se mexer, alguém se levanta da cadeira, ele abre o olho. Ele está dormindo, mas não está. E a pessoa que tem insônia, muitas vezes, ela não está segura. Ela está ali, ó, falta de fé nos processos existenciais. É uma insegurança. Teme que o pior possa acontecer. Inconscientemente, nosso organismo, com esses neurotransmissores que a gente libera nesse conflito, ele entende como se a gente fosse fugir ou lutar, entendeu? Como é que eu vou dormir à vontade, profundamente, se eu tenho que fugir ou lutar a qualquer momento? Eu não durmo. E muitas também acontece de, quando eu deveria agir, eu não ajo. Então, na hora de dormir, vem aquela briga que eu fico discutindo com o meu chefe na minha cabeça. O que o organismo entende? Que eu vou fugir ou lutar. Eu vou sair no tapo com o meu chefe. Ou vou sair correndo. O que ele vai liberar? Adrenalina, cortisol, né? Como é que eu vou dormir cheio de adrenalina? Ou a pessoa assiste aquelas coisas mais horrorosas antes de dormir. Como que vai dormir, gente? É conhecido, tá? Tem estudos mostrando. A pior coisa que tem para quem tem dificuldade de dormir é ver filme de terror e suspense, ou de guerra, antes de dormir. Filmes melhores para antes de dormir é comédia romântica, ou romance, mas principalmente comédia, porque tu ri, e rir relaxa, e aí tu dorme melhor. E como é que a terapia floral pode ajudar nesses casos? Os florais, então, atuam por ressonância, tá? As flores são preparadas artesanalmente, as essências florais, tá, gente? Não na farmácia, tem algum estudante aí, não é dentro da farmácia que tem flor. As farmácias, depois tem foto ali. Farmácia tem os frasquinhos, não tem nenhum aqui, não. Tem os frasquinhos das essências que são preparadas lá em Minas, lá na Califórnia, lá no deserto, lá na Inglaterra. Né, cada um faz lá no seu lugar e vende para o mundo inteiro, tá? Mas lá, a essência matriz é feita assim, tá? É colocado no sol, método solar, assim como o Bach preparou os primeiros florais com uma água da fonte, água mineral, e é colocado no sol, e o sol, como se fosse uma cópia holográfica, ele copia a informação que essa flor tem para aquela água, depois coloca o conservante, bota nos frasquinhos e vai adiante. Mas o que acontece ali dentro daquela molécula de água, né, que ela guarda uma informação? Hoje a gente sabe que se formam clusters
que são pontes de hidrogênio, né, entre as moléculas de água, que formam estruturas maiores, como essa, por exemplo, e são características de cada informação a que essa água é submetida, ou seja, no caso aqui, a cada flor diferente que a água é submetida. Então, para quem gosta, isso aqui é um artigo que propõe um modelo molecular para ultradiluições, que aí, no caso, eles estão estudando homeopatia, mas o floral também não tem química, né, gente? A homeopatia, a partir do CH12, não tem mais substância química. O floral não tem desde o início. Só tem isso aqui vocês vão ter que anotar, anotem aí, para decorar. Depois eu vou perguntar quem é que entendeu. Tô brincando, gente. Mas é que eles propõem que essas estruturas, elas podem interagir com os receptores e desencadear as cascatas bioquímicas nos processos fisiológicos nossos. Tá? Quem estudou a memória da água foi um japonês chamado Masaru Emoto, que ele achou um jeito de registrar isso, que foi congelando a água submetida a alguma informação e colocando no microscópio eletrônico para ver os cristais que se formavam. Então, aqui, ó, uma água antes de uma prece e a mesma água depois que alguém fez uma oração perto dessa água. Isso explica, por exemplo, a água benta, explica a água fluidificada no centro espírita, tantos rituais que a gente tem com água, explica por que, quando eu pego uma água que alguém está nervoso, eu digo assim, te acalma, eu dou um copo de água para a pessoa tomar um gole de água, e ela se acalma, porque eu estou botando intenção naquela água, eu não preciso botar açúcar, né, eu estou dando com uma intenção, e a pessoa se acalma, e a gente sabe, e vocês entendem que isso a gente tem essa consciência ancestral de saber, porque por isso que inventaram uma água benta, inventaram água fluidificada, porque de alguma forma, inconscientemente, essa informação do universo chegou até nós. Os humanos fizeram coisas e não sabiam nem por que estavam fazendo, mas eles sabiam isso de alguma forma, né? Batizam a pessoa com água, né, a criança. Podia ser outra coisa, já me disseram, mas o que é ser? Sei lá, terra. Ai, bem-vindo à terra, você chegou, fica, que passa uma terra na criança. Por que não? As pessoas não têm criatividade. Podia ser tanta coisa, né? Uma cinza, umas folhas, a gente cola umas folhas na criança, a natureza, não sei. Mas inventaram que era com água, né? Aqui um muito obrigado, aqui uma ameaça de morte, e aqui amor e apreciação. Então, ó, cheguem à conclusão que vocês quiserem. Olha o que é uma ameaça de morte, não forma o cristal. Aqui, então, já que a gente está falando de flor, de floral, para mostrar alguns cristais de algumas flores que ele também estudou. Essa aqui é da flor de cerejeira, essa aqui é a flor de lótus, essa de baixo amareladinha é um floral, ele não disse qual, mas era um floral de Bach, e esse aqui é o floral do pinheiro, pine, né, um floral de Bach. E a gente tem aqui no Brasil também pesquisadores, né, os florais de Minas fazem muita pesquisa científica, fazem muitas publicações, e eles conseguiram, o Breno Marques da Silva, que é um dos sintonizadores desse sistema, ele é químico, e ele conseguiu reproduzir os estudos de Masaru Emoto em laboratório. Esse aqui é buquê de 9 flores, é um composto, né, ele chama de fractais. Esse aqui do Philanthus, ó, que a gente conhece muito bem, né, vulgo quebra-pedra, e vocês veem, né, olha que interessante, o Philanthus, o floral, dessa florzinha minúscula que tá ali, ó, naquela plantinha, o Philanthus neruri, né, gente, ele é para pessoas rígidas, pessoas, assim, inflexíveis, que não sabem ter jogo de cintura, que não conseguem mudar o jeito de pensar, não, é assim que eu faço. E até o cristal dele é todo certinho, parece que foi feito de régua, né? Engraçado que essas pessoas que têm esse temperamento rígido costumam criar cristalizações no seu corpo, seja nas articulações, porque eu sou inflexível, então não consigo me dobrar, seja no rim, seja no fígado, na vesícula biliar. Então, quebra-pedra não é por acaso, né? Calmim também, outro fractal. E na prática, macroscopicamente falando, a gente pode fazer em casa, até mostrar para as crianças que é bem interessante, o caso da intenção, né, influenciar algo com água. Aqui vocês podem pegar 2 vasos iguais, botar a terra do mesmo lugar ou do mesmo lote, né, se tiver que comprar,
botar feijões do mesmo lote, mesma quantidade, e a única diferença entre os dois, eles vão ser molhados com a mesma quantidade de água e vão ficar na mesma incidência de luz, e vocês vão escrever num deles cresça. E cada vez que vocês forem molhar, que vocês pegarem a aguinha para molhar, vocês vão mentalizar naquele ali, cresça. No outro, não fiquem com pena, não pensem, ai, coitadinho, não tô desejando nada de bom para ele, senão ele vai morrer. Tá? Só molhem ele correndo e vai pro outro. Tá? Eles foram plantados no mesmo dia, tá, gente? Esse aqui também, aquele do algodãozinho com feijão, foram plantados no mesmo dia. Dá para fazer isso aqui com as crianças para elas entenderem, né, do poder do pensamento. Dá para fazer com arroz? Dá para fazer com arroz. Então, a gente faz aqui um arroz cozido e num frasco higienizado, bota num escrito eu te amo, no outro eu te odeio, e deixa fechado, não abre mais. E aí vocês vão ver que um apodrece, porque a palavra, o Masaru Emoto também testou isso. Ao invés de falar, em vez do som, ele botava nos tubinhos de ensaio as palavras escritas também, e fazia o mesmo tipo de cristal do que falando. Tá? Aqui, ódio, amor. Aqui, o 27º dia. Esse aqui tá até assim, botaram uma fita para mostrar que não ficou abrindo. Ou para ninguém abrir em casa também, né? E o eu te odeio apodreceu. O outro fermentou um pouquinho, mas se conservou. Que fermentação é por micro-organismos não patológicos, né? Que água você quer para o seu corpo? Essa é a minha pergunta para vocês. Porque se a gente tem o corpo, cerca de 70%, 80% de água, e eu fico o tempo inteiro odiando tudo, só com pensamento negativo, que nada presta, como que vocês acham que vocês vão ficar? Os pensamentos ácidos geram um organismo ácido, e o organismo ácido é prato cheio para várias doenças. Várias doenças, além da alimentação, que causam mudança do pH do sangue, os pensamentos também. Tá? E aí a gente vai ficando velho, vai ficando abaixo. A minha aluna fez esse experimento com os alunos dela, que ela é professora do maternal, assim, mais dos novinhos, e ela escreveu num amor, no outro indiferença, porque ela aprendeu no curso que o contrário de amor é indiferença, e no outro ódio, que não é o contrário de amor. Ódio é um amor doente. E, então, olha só como apodreceu esses aqui, e ela acompanhou com as crianças e escreveu isso aqui. Essa semana parei para refletir sobre a experiência que realizei com a minha turma do 2º ano. Algo que parecia tão simples, mas que ao observar cada pote com arroz, eu comecei a escrever. Escrevi sobre as vezes que deixamos de dizer eu te amo a quem está ao nosso lado. Escrevi sobre ser indiferente e odiar o outro. Tudo adoece dentro da gente. Também escrevi sobre o que transborda em cada ser, o que deixamos de doar, o que nos fere cada vez que somos indiferentes e odiamos alguém. Ou porque não fomos acolhidos, ou porque em algum momento recebemos um não. Quanto aprendizado em apenas 3 potes de arroz. Verdade. Então, gente, para quem ainda não conhece as práticas integrativas ou tem algum receio ou preconceito, tem essa frase aqui de Bach, que é o médico que desenvolveu as primeiras essências florais lá na Inglaterra, e que, para mim, esta frase diz o que é um pensamento científico. Porque, para mim, uma pessoa que diz assim, eu não acredito, ou diz assim, não existem artigos, mas aí eu pergunto, onde que o senhor pesquisou? Aí ele diz, mas não tem. Tem? O senhor pesquisou no PubMed? No PubMed tem. Normalmente eles já não... Nunca olharam. Mas eles sabem que não tem. Interessante. Isso, desculpa, mas isso para mim se chama ignorância. Porque eu ignoro uma coisa e ainda digo que não existe. Né? E aí se a pessoa diz assim, não, pesquisei no PubMed, mas não achei. Que palavra-chave o senhor usou? Aí, se não pegou no outro, pegou nessa. Ele não procurou nada. Tá? Então, é preciso manter o pensamento flexível, a fim de que as ideias pré-concebidas e convicções antigas não roubem a oportunidade de obter conhecimentos novos e mais amplos. Devemos estar sempre prontos a expandir a mente, a descartar qualquer ideia, mesmo que firmemente enraizada, se sob uma experiência mais ampla surgir uma verdade maior. Gente, isso é básico. Imagina, se ninguém tivesse pensado diferente um dia, a gente ia estar pensando que a Terra é achatada até hoje. E tem gente que ainda.
A gente já está pensando... Vocês sabem que quando pesquisaram os micro-organismos, os primeiros pensamentos científicos a respeito de que existia algo que a gente não enxergava a olho nu, mas que podia estar contaminando aquelas pessoas e matando elas depois da cirurgia, pessoas foram queimadas, pessoas foram expulsas, né? Foram mortas e degoladas porque disseram uma coisa que isso era bruxaria. Porque eu não entendia, eu não via, então isso é uma coisa de espírito, isso é uma coisa de demônio, isso é do Satanás, vão matar. Então, até hoje não mudou muito, porque as pessoas não sabem o que é, e elas não se dão nem ao luxo de questionar e pensar, olha, imaginem isso, ó, Urano foi descoberto lá na época da Revolução Francesa, 1794, vamos dizer, mais ou menos, 1790. Foi descoberto naquela época. Urano para muita gente não existia ainda, né? As pessoas não sabiam que existia aquele planeta. Mas ele estava lá, gente. Ele já existia. Ele não foi inventado em 1790. Ele foi criado, ele foi redescoberto. Né? Ele já existia lá. E as pessoas agem igual, sabe? É só porque eu não sei o que é e não sei explicar, ou eu não enxergo desse jeito, porque as pessoas enxergam o que elas querem, né? Então isso não existe. Por quê? Tu é o dono do universo, tu é o grande juiz do sistema solar, que se tu não sabe, não é uma verdade, tu é Deus? Às vezes eu pergunto, oi, quem tu é? Ai, meu Deus, desculpa, eu não tinha te reconhecido. Né? Não é porque eu, um simples grão de areia num universo infinito, que eu não sei, aí não existe. Quem é tu na fila do pão? Quer artigo? Toma artigo, tá aí. Quer artigo? Pega os artigos. Se tu precisa que alguém escreva um negócio, consiga publicar numa revista? Tem. Aí, ó, no jornal Obstetrícia e Ginecologia, de pesquisa em obstetrícia e ginecologia, florais usados em ratas ovariotectomizadas, simulando menopausa. Usaram florais da Austrália, Sheoak bushfúcsia, e melhorou os parâmetros, principalmente com Sheoak. Eu acho que as ratas não pensam, mas aí também, eu não sei, os bichos têm raciocínio, só que é mais curto do que o nosso, não é tão contínuo. Aqui uma revisão bibliográfica em espanhol, na revista de enfermagem, aqui no alcoolismo crônico, aqui na desordem depressiva maior, aqui no controle da dor, aqui na inflamação aguda, aqui o white chestnut nos pensamentos intrusos indesejados, que é um grande sintoma tanto da insônia quanto da depressão. A pessoa fica sempre pensando naquele pensamento ruim, não consegue tirar da cabeça. Aqui uma revisão bibliográfica. Aqui esse estudo aqui é maravilhoso, tem umas farmacêuticas aqui, ó. Núcleo de Investigação Químico-Farmacêutica, Centro de Ciências da Saúde, Universidade do Vale do Itajaí. Tá? Avaliação dos efeitos centrais dos florais de Bach em camundongos através de modelos farmacológicos específicos. Esses modelos farmacológicos foram aqueles usados, que a gente usa para testar um psicotrópico. E eles usaram no lugar do psicotrópico os florais com grandes resultados. Os resultados nos levam a sugerir que os efeitos centrais dos florais avaliados podem ser parcialmente detectados através de modelos farmacológicos utilizados na pesquisa de agentes psicotrópicos. E eu acho que camundongo não raciocina, não pensa assim, ai, placebo, ai, vou tomar essa gotinha, acho que eu vou melhorar. Não, né, gente? Aqui um estudo em gatos, portadores de doença respiratória, complexo da doença respiratória felina, estudo clínico e hematológico. Tá? Universidade Federal Rural de Pernambuco. Eu sei que gato é um bicho muito inteligente. Eu conheço até gatos mais inteligentes do que certas pessoas que eu conheço. Mas eu acho que ele não se sugestionou de que ele estava tomando algo, até porque eles nem sabem, botam na água deles. Até porque segurar um gato, pingar 7 gotas, eu te desafio. Não é? Não é fácil. Então, eles botam na água, né? E eles concluíram, inclusive, que mudou os parâmetros hematológicos. Tá? Aqui, para crianças que têm medo do dentista. Ai, tem umas gatas, só que eu fui falar, passando por aqui. Aqui, crianças que... Ah, tá, eu sabia que tinha 2. Criança que chupa dedo. Aqui um estudo que não deu... falando isso. Hã? Quê? Trabalhar?
Tem alguém falando aí. Oi, Shirley, pode desligar teu microfone, por favor? Pronto. Então, aqui um estudo que na ansiedade que não deu certo, tá? Que não mostrou significância, né, no estudo, mas assim como qualquer outro estudo que eu olhe de qualquer substância, seja alopática, homeopática, fitoterápico, eu tenho que ver como é que foi conduzido o estudo, né? Eu tenho que ser coerente, gente. Não posso ter dois pesos, duas medidas. Aí eu estudo uma coisa que eu quero acreditar, eu olho e digo, porque cloroquina funciona. Aí floral que eu não quero acreditar, eu digo, não funciona para nada. Eu tenho que ter os mesmos parâmetros. Tá? Aqui foram usadas certas essências, tem umas que eu até não entendo por que não botaram, por exemplo, a Grimony, que é o principal para ansiedade de Bach, não está aí. Tá aqui as essências que eles usaram, ó. Não entendi muito bem o raciocínio, talvez até se eu lesse todo o artigo, eu descobrisse. Mas não teve efeito significativo, como, por exemplo, se eu pegar arnica e testar numa pessoa com infecção respiratória, provavelmente não vai ter efeito positivo. Mas aí o que eu vou chegar à conclusão? Fitoterápicos não funcionam? Ou a arnica não serve para nada? Ou a arnica não serve para infecção respiratória? Essa é a conclusão. Não posso extrapolar, só que eu olhei um artigo. Né? Agora aqui, ó, como eu sou justa, aqui tem outro estudo que deu certo. Outras essências e um outro jeito de aplicar também. Então, gente, isso tudo são informações que a gente fornece para o nosso corpo e que vão dar um resultado. Que horas são, hein? Não posso falar muito. Tá. Vão dar um resultado, uma evidência que vai ser produzida na minha vida ou no meu próprio corpo através de um sintoma. Então, se eu não estou obtendo os resultados que eu quero, os objetivos que eu imagino, se eu olho para a minha vida, eu não estou ganhando quanto eu quero, a minha saúde não está lá, essas coisas, eu tô com peso que eu não queria estar, relacionamento meu meia boca, né? Essas são as evidências que eu venho produzindo no meu corpo, né? Então, algo não está bem e algo poderia ser melhor. Então, a gente pode usar informações positivas, que são os florais, para tentar reverter esses processos que a gente fica se boicotando e botando pensamento negativo, impregnando as nossas células, nosso sangue. Um dos florais que eu botei aqui é o Cherry Plum, de Bach, porque esse floral, ele trabalha o esgotamento mental e o medo de perder o controle. E é isso que mais pegou aí na pandemia, as pessoas descobriram que elas não têm controle de nada. E a gente tem que deixar levar, a gente tem que aproveitar o que chegou até a gente usa aquilo que é possível. Aí vocês imaginam que tem pessoas que não se viraram para tentar trabalhar através da internet, para tentar se reinventar, fazer um curso diferente, sei lá, um restaurante que não tentou fazer delivery, sabe? Uma pessoa que não tentou fazer home office, porque ela ficou esperando que ia acabar. Vou fazer agora, hoje é dia 10, hoje, acho que, para mim, acho que hoje ou ontem fez, não, é dia 13, exatamente assim, decreto oficial que eu estou em isolamento social, é 13 de março, 1 ano. Eu poderia estar 1 ano sem fazer nada, esperando que um dia vai acabar. Não, né, gente? Tive que me virar. Aproveitei do jeito que deu, aproveitei o tempo também, já que eu estava em casa, não gastava mais com deslocamento, para criar cursos, né? Para fazer curso. Fiz curso de edição de vídeo, curso de Canva, que é para criar as artes de divulgação. Me virei, fiz curso dos mestres ascensionados, da Grande Fraternidade Branca, me virei, gente. Tudo que era de graça eu ia fazendo também. Aproveitei. Né? O Cherry Plum, ele é uma coisa que tem característica, parece assim, eu vou enlouquecer, aí se acontecer mais uma coisa, eu vou pirar, eu tô quase cometendo uma loucura, vou matar essa criatura. É medo de perder o controle, tá, gente? Ou pessoas que já estão perdendo. Ai, meu vizinho tá com um cheiro tão bom numa comida aqui. Ai, tô até babando. Empatins, eu botei 3 diferentes, aqui são 2 fornecedores, tá, gente? Pra gente ver que tem mais de uma marca que faz florais de Bach, eles podem ser feitos por marcas diferentes, porque eles são tipo produto tradicional, tá? O Empatins é para pessoa que não tem paciência, pessoa que fica balançando aquela perninha, pessoa que não aguarda os processos se concluírem
pessoas que não aguardam nem fazer efeito floral. Ela pergunta antes de tomar quanto tempo que demora para ver efeito. Demora muito? Calma, dá tempo ao tempo, experimenta, te permite. Em Patience tem uma característica de não ter paciência com pessoas lerdas, pessoas devagar. Tá? É aquela pessoa que diz assim, ai, me dá aqui que eu faço. Tá demorando muito, me dá aqui que eu passo esse pano aqui. E acabam se sobrecarregando, porque tu não tem paciência, por exemplo, que nem minha paciente, de deixar o menino lavar a louça, que ele demora muito para lavar, mas ele tá no ritmo dele, deixa ele fazer. Né? Mas tem gente que não tem essa paciência. Mustard é um floral que é uma tristeza sem causa aparente. E esse floral, a pessoa que precisa de mustard é aquela que, às vezes, ela enumera pra gente. Eu tô em casa, eu tô podendo trabalhar, eu tô recebendo, meu marido também, a gente tá saudável, ninguém adoeceu, eu, graças a Deus, tenho minha casa confortável para ficar, tenho comida, não tá nos faltando nada, mas eu tô triste. É tipo uma depressão endógena, sabe? É uma coisa que não tem um motivo que acontece, parece que tem uma nuvem em cima da cabeça da pessoa. Ela não sabe te explicar do porquê ela, às vezes até durante o dia, assim. Tem gente assim, aí quando começa a ficar de tardezinha, me dá uma tristeza, uma coisa muito ruim. Tá? Então é uma coisa que a pessoa não sabe explicar de onde vem essa tristeza. Já o Sweet Chestnut, ele é para depressão mesmo, e para a pessoa que está com uma angústia muito grande, e ela sabe o que aconteceu. Ela te diz o que aconteceu, e normalmente são muitas coisas, um monte de paulada, uma atrás da outra, que as pessoas levam, e tá insuportável a situação. É um paciente que às vezes a gente tem vontade de abraçar e chorar junto. A gente vê, meu Deus, como é que tu tá aguentando? Sweet Chestnut, ele já tentou várias coisas, nada adiantou. Então ele chegou para ti, assim como quem diz, eu não vejo mais saída, só espero a aniquilação. E esse floral ajuda a pessoa a ver uma luz no fim do túnel, ela começa a perceber que pode fazer diferente. O White Chestnut, a gente falou naquele artigo, né, de pensamentos repetitivos, e é uma coisa que deixa a pessoa muito ruim, ficar pensando numa coisa, ela tenta mudar a estação, assim, tirar aquilo da cabeça e não sai. Isso faz ela dormir mal, isso tem uma consequência também da depressão. Então, ajuda as pessoas que, a gente diz, é um pensamento ruminante, tu fica com aquilo na cabeça, sim, eu tento tirar da cabeça, eu fico o dia inteiro pensando naquilo, tá? Porque isso é torturante. E o Rescue, né, que aí quem já tomou floral deve conhecer, ele é feito com 5 flores, Rock Rose, Patience, Cherry Plum, Star of Bethlehem e Clematis. E ele é para emergência. Não, ele não é para ansiedade, ele é para emergência. Ah, mas eu posso ficar ansioso por causa de uma emergência. Posso, aí tu pode tomar. Mas não tem essa de eu tomar 1 ano Rescue para ansiedade. Não é para ansiedade. O Rescue é para uma emergência. A emergência está acontecendo agora. Nesse momento, ele vem um susto de uma notícia horrível. Eu sofri um acidente, alguém que eu amo sofreu um acidente. Eu fui assaltado. Isso está acontecendo agora. O ansioso está preocupado com algo que não aconteceu ainda. Então, ele está preocupado com o futuro. O depressivo está lá no passado, numa coisa ruim que aconteceu e que ele não conseguiu tirar aquilo da cabeça. Então, depressão é passado, ansiedade é futuro. E Rescue, emergência, é agora. Nesse momento está acontecendo isso. Tá, gente? E a farmacêutica, eu botei feminino porque era o Dia da Mulher. O que a gente faz, né? Na terapia floral. A gente prepara os florais, né, a gente sabe quantas gotas, qual é o conservante, se aquele floral é de desertos, quantas gotas que vai, se ele é da Austrália, quantas gotas, se é de Bar, quantas gotas, né, se eu tenho na minha farmácia, eu tenho que saber, né, não vou ter uma matéria-prima que eu não sei usar, eu tenho que me informar, né, eu quero vender. Aqui, ó, gente, os floraizinhos numa farmácia de uma amiga minha, onde eu gravei um vídeo, aqui, então, ó, o sistema de Saint-Germain, ali em cima, os florais da Califórnia, aqui em cima, esses aqui eu não sei, lá em cima, Filhas de Gaia, tá escrito lá, então, aqui, ó, esses verdinhos é de Minas, então eu tô fazendo um floral de uma receita que tem ali, e tô explicando para as pessoas como fazer. Por que eu gravei esse vídeo? Porque uma vez eu dei um curso na Fargues e não tinha laboratório, né, porque eu sempre dava aula em universidade, e aí que aí tinha o laboratório da universidade.
E aí na Fargs não tinha, e eu me dei conta, eu tive uma aluna, que era de outro curso, que ela era psicóloga, ela me perguntou, ela disse, eu marquei visita na farmácia, para ver onde é que eles plantam as flores. E aí eu me dei conta que eu precisava mostrar, assim, ó, olhando, porque enquanto eu falava, eles mirabolavam, sabe aquela coisa do Mundo de Bob, que imagina, assim, um balãozinho com uma coisa. E então, essa aluna, por exemplo, imaginava que dentro da farmácia tinha flor plantada. E aí eu disse para ela assim, tá, não te passou pela cabeça uma farmácia ter, assim, ó, florais do deserto, florais do Alasca? Como que eles iam plantar flores que nascem no Alasca e no deserto no mesmo ambiente? Ai, nunca tinha pensado nisso. E o dono da farmácia não sabe, até hoje, um dia eu vou falar para ele. Ele tem que me agradecer que eu tirei ele de uma fria, porque ela ia entrar lá se achando cheia da razão, e ainda sair dizendo que não tinha flor nenhuma lá, que era tudo falso. Né? Então, eu fiz esse vídeo para passar nas aulas, quando necessário. Consultório também a gente pode atender, né, gente? Como terapeuta farmacêutico em floral terapia. Então, aqui é a salinha de atenção farmacêutica da farmácia da minha amiga, e eu atendia lá. A ideia dessa salinha foi comigo, né, que teve, de ter um lugarzinho para conversar com os pacientes, para atender com terapia floral, e no fim, hoje elas usam bastante essa sala para atender fornecedores, para conversar com os clientes, porque a pessoa vai chegar lá e vai dizer assim, ó, tô com hemorroidas, vai dizer isso no balcão, a pessoa quer conversar particular com o profissional de saúde, não quer falar as dúvidas, aí é isso que leva muitas vezes as pessoas a saírem com dúvida dos lugares, então agora elas têm uma salinha para sentar e conversar. E fornecedor também, né? Eu vou ficar conversando com o fornecedor sobre preço, sobre não sei o que no balcão. Então, agora ela tem essa salinha. E aqui eu atendendo no SUS, lá em Esteio, que eu atendia no Centro de Referência em Práticas Integrativas. Aqui era a minha sala, essa era a sala da homeopatia, depois eu troquei de sala. A sala da homeopatia era azul. Então, eu atendia lá o pessoal dos usuários de Esteio, com terapia floral, homeopatia e fitoterapia. Fiz um credenciamento, uma seleção. Então, né, o Conselho Federal de Farmácia tem a resolução 586, além da 585, que fala das prescrições e também não deixa de fora as práticas integrativas. E diz que se eu quiser prescrever algo ligado às práticas integrativas, eu tenho que ter aquela habilitação relacionada àquela PIC. Tá? No caso da terapia floral, é ligada à resolução 611 de 2015, da qual eu ajudei a elaborar, né, que fala das atribuições clínicas, não é para preparar o floral, para poder clinicar, para usar na farmácia clínica. E então a pessoa tem que ter ou uma pós-graduação, né, que pode ser lato sensu ou stricto sensu, ou cursos livres de no mínimo 180 horas. Né? Então, eu não sei porque eu botei essa parte aqui. Não, acho que essa está fora de lugar. Mas, bom, eu gosto muito dessa frase aqui de Bach. Acho que eu queria falar sobre a profissão, né? Sobre a gente atuar naquilo que a gente ama, que ficou meio deslocado, né? E eu gosto muito dessa frase, que a vida não nos exige sacrifícios inatingíveis, ela nos pede que façamos nosso caminho com alegria no coração e que sejamos uma bênção para os que nos rodeiam, de forma que se deixarmos o mundo apenas um pouquinho melhor do que era antes da nossa visita, teremos cumprido a nossa missão. Deixa eu ver uma coisa. Ah, tá, pensei que eu não tinha botado. Então, gente, mulheres têm mania de querer assumir tudo, em volta, né, voltando para as mulheres, assumir tudo, e muitas vezes elas mudam o jeito delas serem para serem aceitas, porque isso é uma coisa da sociedade, que a sociedade patriarcal fez com a gente. Então, é muito triste uma mulher ser rejeitada, ser expulsa. Nas famílias nossas, tem vários casos de, deu um mau passo, então ela foi expulsa de casa, né? Isso está entranhado na gente ainda das nossas ancestrais. Então, muitas das doenças, dos problemas que a gente desenvolve no nosso corpo estão ligados a isso. E eu gosto muito dessa frase, desse texto, que diz no livro Metafísica da Saúde: não queira que os outros se moldem a você, tampouco ceda às expectativas que eles fazem a seu respeito. Preserve seu próprio estilo. Melhor dizendo, não espere que as pessoas correspondam àquilo que você espera delas. E também não sabote sua maneira de ser só para agradar aos outros. Reconheça seu valor e respeite sua integridade. Não dependa da aprovação de ninguém. Valorize-se. Isso está na parte
do sistema reprodutor feminino do livro, onde fala do útero, do ovário, da vagina, né, e fala isso daí. Eu acho muito, muito coerente, sabe? E acho que a gente é muito mais poderosa do que a gente pensa que é. Por isso umas pessoas se assustam muito com o nosso poder, né? Porque ele é muito poderoso. Por isso sempre causou medo na humanidade, né? Eu postei, né? A humanidade sempre teve medo das mulheres que voam, sejam elas bruxas, sejam elas livres. E eu queria mostrar uma delas aqui, né? Essa minha aluna que fez o curso lá em Pelotas, em 2015. Essa é ela, no primeiro dia de aula, nossa primeira foto, né? Ela era toda quietinha, toda fechada, não sabia nem o nome dela na aula. As outras falavam, faziam perguntas, queriam contar história. Era só mulher nessa turma. E ela era bem quietinha, não falava muito. Na hora do almoço, ela não sentava com a gente, né? Que a gente tinha aula de manhã e de tarde, a gente almoçava junto. E aí, durante o curso, ela se separou e ela veio comentar isso com a gente, né? Ah, me separei essa semana, não sei o quê. E aí a gente começou a dizer, não, então senta com a gente na hora do almoço, vem aqui, fica aqui, por que tu nunca senta? E ela começou a se abrir com a gente, né? E aí ela viu que o marido dela estava já num aplicativo desses de encontro, esses aplicativos que botam as fotos. E eu disse pra ela, não, então tu vai botar um batom vermelho, vai te arrumar, vai botar uma roupa diferente, vai tirar umas fotos e também vai botar um perfil ali no aplicativo também. Aí ela disse, não uso batom vermelho. Eu disse, não, mas tu vai usar? Eu falei, natural, assim, não, tu vai usar? Não uso, prof. Aí ela disse, aí depois de tanta gente insistir, aí ela disse assim, eu não tenho batom vermelho. Eu disse assim, tá, mas então tem boticário aqui? Tu vai lá no boticário, vai passar toda, vai te lambuzar toda, vai e te rebocar toda e vai tirar umas fotos. Ela, não, é que... Ela ficou toda quieta, assim. É que eu não uso batom vermelho, que meu pai disse que é coisa de puta. Aí eu disse pra ela assim, não, mas tu sabe que não tem nada a ver a cor do batom com o que tu faz, né? Eu disse, não existe cor de batom de puta. Puta usa o batom que quiser. Aí ela, mas... eu não consigo. Aí eu, atentada, fui lá e comprei um batom. Na outra aula eu levei para ela. Fiz um pacote, ela estava de aniversário, no mês do aniversário dela, dei de presente. Ela ficou toda sem jeito. Levou para casa, nunca usou. Aí um dia estava lá no Face, uma foto dela, e ela botou assim a legenda. E eis que ela resolve colocar o batom vermelho. E aí ela estava linda na foto, e quando eu olhei tinha mais de 80 comentários, todos elogiando ela. E ela veio me dizer muito emocionada que ela esperava apedrejamento, que ela esperava que iam dizer que ela tinha que se dar o respeito, porque ela tinha se separado há pouco tempo, e ela nunca esperou que as pessoas fossem elogiar tanto ela. Ela foi uma surpresa muito grande. E essas fotos aqui são 1 ano depois, quando a gente foi na formatura de uma menina que fazia o curso, que estava se formando. A gente foi convidada, a gente foi. Nesse dia, ela não chegava nunca no baile, que ela não foi na cerimônia, porque ela estava tirando essas fotos em casa e fazendo caras e bocas, e fazendo um book, né? E a gente, olha aqui, ó, só fotinha, a gente aqui esperando ela. Aí eu perguntei para ela, né? Eu posso mostrar tuas fotos da transformação, uma palestra que eu vou dar? E aí ela respondeu assim, ai, prof, e ficou digitando, né? E eu, ela não vai deixar. Que pena, né? Fazer o quê? Ela disse, não, prof, aquelas fotos tão ruins, vou te mandar umas mais bonitas. Aí ela me mandou um monte de foto. Peraí, antes disso, teve gente que me disse que eu não posso comparar um dia de aula normal com uma formatura que está produzida. Aí eu resolvi pegar no Face dela fotos de 2 dias normais. Então aqui ela tá com a prima e com a irmã, aqui ela tá com a irmã e com o irmão. Agora, depois, né? Depois dessa transformação que aconteceu. E aí, com batom vermelho, ó. Olha a postura, gente, a diferença. Ela tá aqui num dia normal com os irmãos dela. É outra pessoa, né? E aí, essas fotos que ela me mandou, dizendo que, aquelas fotos lá não tão boas, peraí que eu vou te mandar umas novas, né? E essa menina, ela trabalhava numa drogaria, ela é farmacêutica, trabalhava numa drogaria e não gostava. Ela queria trabalhar com parte clínica, e ela começou, depois que fez o curso de florais, né, se empoderou, começou a atender fora do horário de trabalho, então ela trabalhava na drogaria e de noite, final de semana, ela atendia as pessoas, mesma coisa que eu, só que eu trabalhava na indústria, e
ela começou a fazer curso de acupuntura e começou a montar um consultório. E o irmão dela, que não acreditava em nada que ela fazia, porque é médico e achava que era uma besteira, tudo isso, acabou vendo o potencial dela, né? Começou a ver que os pacientes procuravam ela, ajudou ela a montar, doou os móveis que ele tinha do consultório velho, e ela hoje está muito feliz e está vivendo do trabalho dela. Conseguiu hoje ter um monte de paciente e se sustentar, inclusive, um aluguel, né? De uma sala comercial, atendendo com as práticas integrativas e trabalhando naquilo que ela gosta. Então, ela tá um mulherão. Olha que lindas essas fotos. Eu até falei para ela hoje, que lindas fotos que tu fez. E ela tá investindo na carreira dela e tá conseguindo fazer o que ela ama. Então, eu gosto muito dessa frase do Dr. Laíri Ribeiro, que é: sucesso é conseguir aquilo que você quer, felicidade é querer aquilo que você conseguiu. Porque eu vejo muitas pessoas querendo algo, e aí quando elas conseguem, elas veem que não é aquilo que elas queriam. E não tem problema também trocar. Posso fazer algo só para isso, para descobrir que não é aquilo que eu queria, né? Mas no caso ela se achou nisso, que era tanto o sonho que ela queria de trabalhar só com as coisas que ela acreditava. Aqui somos nós, no evento do CRF, a mostra farmacêutica, né? E essa foto tinha essa legenda quando eu postei no Facebook, que era: trabalhe com o que você ama e nunca mais precisará trabalhar na vida, né? Porque rico ri à toa, olha ali, ó. Elas estão ricas de saúde, mas tão ricas. A nossa banca era mais bonita, cheia de coisa. Cheia de cacareco. Até hoje tem as coisas aqui em casa que elas não quiseram levar. Isso aí é uma queixa que eu vou fazer, é nacional, não. Elas deixaram tudo comigo, e pior que eu sou lixeira, guardei. Tô cheio de potinho e vidrinho ali. Ah, eu botei alguns depoimentos, porque eu quero convidar vocês também para o curso, né? Então, aqui algumas alunas que botaram depoimento, que me mandaram depoimentos, né? Ó, se soubesse como estou empolgada com o curso, nossa, parece que estou entrando numa fase da minha vida que vai mudar tudo. Essa é a minha intuição. Ontem mesmo estava conversando com meu marido, com meu esposo e filha. É como se agora que a minha vida vai tomar o verdadeiro sentido, como se tudo que fiz até agora tenha sido uma preparação para este momento. É muito grande o que estou sentindo, muito mesmo. Ainda bem que seguia a tua voz e a voz interior que me dizia para mim escrever. Gratidão até sexta, com muita alegria. Aqui uma farmacêutica que me mandou, que ela foi minha colega de uma pós que eu fiz. Quero registrar minha grande satisfação de ter feito o curso de formação em terapia floral. O objetivo inicial foi alcançado: ampliar conhecimento da terapia floral, onde enxergamos totalidade do ser. Mas afirmo que foi uma experiência transformadora na minha vida, de grande importância, tanto profissional como pessoal. Foi uma oportunidade de autoconhecimento, de consolidação de escolhas e atitudes. E essa que eu vou tentar ler sem chorar. Eu não sei se ela está aí assistindo. Ela botou assim, ó: quero agradecer muito pela... Eu já vou chorar antes só de pensar que eu vou chorar. A oportunidade de acessar esse conhecimento. Obrigada por insistir em me convencer a ir. Acho que nunca mais serei a mesma pessoa. Tudo que aprendemos, tomar floral, é transformador. Gostaria que todas as pessoas se permitissem a mesma experiência, mas também entendi que somos responsáveis pelos conhecimentos que adquirimos e muitos têm medo dessa responsabilidade. Sei que sou muito nova ainda, mas meu espírito é velho. E sentiu... Puxa vida. Para, Janaíne, que isso? Cadê o floral? E sentiu prazer por esse reencontro, assim como meus guias. Foi acolhedor encontrar dessa vez o poder de cura permitido, ainda que combatido por alguns. É impossível calar a verdade, ainda que tenhamos um dia sido queimadas na fogueira, internadas em manicômios, repreendidas e muitas vezes excluídas da e pela sociedade, escolhemos que esta como uma missão, mais uma vez. Obrigada por ter sido, nesta vida, a oradora desses ensinamentos, e que a tua luz continue vibrante por onde for, independente de quem tente apagá-la. Que seu coração continue a ouvir com verdade, falar com amor. Eu sabia que essa coisa era ruim de falar, por que eu botei esse? E tocar com transformação. Agradeço por mim, pelas crianças que levo comigo,
pelos guias que nunca me abandonam, pela legião que te ouviu e te ouve todas as vezes, e parte em busca do amor. Que assim seja. É uma oração isso aqui, né? Ah, não, eu não vou ler 2 difíceis. Depois vocês olhem na tela, porque esse aí eu também choro, que é da menina que fala que aprendeu comigo como é bom ser mulher. E aí eu botei por causa que era Dia da Mulher. Olha aí, ó, toda borrada, como é que eu vou dar minha jornada depois? Tá, gente? Então tem muitos depoimentos e é isso que faz tudo valer a pena. E quero dizer para vocês como é Dia da... Puxa vida, mas será possível que eu não vou conseguir hoje dar palestra depois? Quando uma mulher decide curar-se, ela se transforma em uma obra de amor e compaixão, já que não se torna saudável somente a si própria, mas a toda a sua linhagem. Isso é uma frase do Bert Hellinger, que é o criador das constelações familiares. Então, era para chegar nisso aqui. Eu quero convidar vocês para o curso de formação em terapia floral, que é o único curso chancelado pelo Conselho Federal de Farmácia para capacitação de farmacêuticos, e que nós temos um benefício extra, que é, nós temos um convênio com o Conselho Regional de Farmácia do Rio Grande do Sul, um desconto especial para farmacêuticos regulares perante o Conselho. Então, quem tiver interesse, o curso vai começar sábado, a aula é sábado e domingo, né? E se por acaso a pessoa perder essa aula, ela vai ficar gravada para assistir depois, tem que responder umas perguntas para mostrar que assistiu, e tem a plataforma também registra se a pessoa assistiu, quanto tempo que ela ficou ligada naquele vídeo, tá? Então, esse curso aqui, ele dá o título de farmacêutico em floral terapia, e ele é aprovado pelo Conselho Federal de Farmácia para a formação de farmacêuticos. E nós temos 20% de desconto, né, dá quase R$600 de desconto no curso, então vale a pena mesmo ele parcelado, vocês podem fazer com desconto. Tem várias aí pessoas que estão assistindo, que já estão inscritas para começar essa nova turma, e tem outras que já estão na turma anterior e que estão aí também que eu vi. São 180 horas, tá, gente? São 14 módulos, e onde a gente vai aprender as causas das doenças, como entrevistar o paciente, anamnese, tudo. E aí, o pessoal, assim, ó, tem mentoria online, onde a gente tira dúvidas, tem orientação, 24 horas por dia, aquele grupo fica funcionando. Tem uma comunidade exclusiva no Facebook, com alunos e ex-alunos, para vocês interagirem também com pessoas que se formaram antes, para tirar dúvida, pedir dica, onde é que tem floral nessa cidade, aí quando vê o outro colega daquela cidade, ele sabe te dizer. Então, a gente tem todos esses recursos. Quem quiser, entra lá no meu site, ó, Janaíne R. Martins, clica em cursos, dentro de cursos, clica em formação em terapia floral. Lá tem um formulário, tem que enviar com o número do CRF para confirmar os dados, para ver se a pessoa está regular perante o conselho para poder ganhar o desconto. E para finalizar, para a gente pensar um pouquinho, que oração, Jesus do céu. Eu vou ler esse texto para a gente pensar sobre essas questões de lado emocional e as doenças, que é o principal foco da terapia floral. Então, cura real. Não trate apenas dos sintomas, tentando eliminá-los, sem que a causa da enfermidade seja também extinta. A cura real somente acontece do interior para o exterior. Sim, diga a seu médico que você tem dor no peito, mas diga também que sua dor é dor de tristeza, dor de angústia. Conte a seu médico que você tem azia, mas descubra do qual você, com seu gênio, aumenta a produção de ácidos no estômago. Relate que você tem diabetes. No entanto, não se esqueça de dizer também que não está encontrando mais doçura em sua vida e que está muito difícil suportar o peso de suas frustrações. Mencione que você sofre de enxaqueca. Todavia, confesse que padece com seu perfeccionismo, com a autocrítica, que é muito sensível à crítica alheia e demasiadamente ansioso. Muitos querem se curar, mas poucos estão dispostos a neutralizar em si o ácido da calúnia, o veneno da inveja, o bacilo do pessimismo e o câncer do egoísmo. Não querem mudar de vida. Procuram a cura de um câncer, mas se recusam a abrir mão de uma simples mágoa. Pretendem a desobstrução das artérias coronárias, mas querem continuar com o peito fechado pelo rancor e pela agressividade. Almejam a cura de problemas oculares, todavia não retiram dos olhos a venda do criticismo e da maledicência. Pedem a solução para a depressão, entretanto não abrem mão do orgulho ferido e do forte sentimento de decepção em relação a perdas experimentadas. Suplicam auxílio para os problemas de tireoide, mas não cuidam de suas frustrações e ressentimentos. Não levantam a voz para expressarem suas legítimas necessidades.
imploram a cura de um nódulo de mama, todavia insistem em manter bloqueada a ternura e a afetividade, por conta das feridas emocionais do passado. Clamam pela intercessão divina, porém permanecem surdos aos gritos de socorro que partem de pessoas próximas de si mesmos. Deus nos fala através de 1000 modos, a enfermidade é um deles. E, por certo, o principal recado que lhe chega da sabedoria divina é que está faltando mais amor e harmonia em sua vida. Toda cura é sempre uma autocura, e a natureza é a farmácia onde encontraremos os remédios que nos curam por dentro. Esses remédios estão à nossa disposição há milênios. Quando nos decidiremos? Pergunte-se e reflita. Esse não é um livro que fala sobre as causas emocionais das doenças, ele é um livro de espiritualidade, e o nome é O Médico Jesus, de José Carlos de Luca, mas ele fala, todas as coisas que ele falou aqui, se vocês forem livros, é exatamente essas causas emocionais que causam problemas nesses órgãos. Então, para a gente refletir. E eu queria convidar vocês, que daqui a pouco, às 21 horas, eu estarei ao vivo no YouTube. Meu YouTube é Janaíne R. Martins, fazendo, né, promovendo essa jornada, o Despertar do Curador Integrativo, que é gratuita, e dá para se inscrever lá no site também, mas aí tu tem que botar a barra Despertar, porque não tem um lugar para clicar, tem que escrever todo o endereço, tá? Porque ela não está exposta lá. E aí tu te inscreve, quem se inscrever vai ganhar um e-book, depois da jornada. Hoje é o 3º dia da jornada, mas eu deixei gravado os outros dias anteriores para vocês assistirem, tá? Então, já teve, esse daqui é o 2º dia, e esse aqui foi o 1º dia. Então, eu convido vocês, estão todos convidados, é livre, e quem tiver inscrito vai ganhar o e-book, mas dá para assistir direto lá no YouTube, tá? Então, muito obrigada, estou aberta para perguntas,